A noite na Arena de Pernambuco se transformou em um daqueles capítulos inesquecíveis da história recente do futebol brasileiro, em que a emoção transborda, os protagonistas brilham e a torcida presencia um enredo digno de cinema. Sport e Flamengo entraram em campo sob uma atmosfera intensa, com os pernambucanos empurrados pelo apoio local e o Flamengo pressionado pela necessidade de reagir após oscilações no campeonato. Contudo, nada preparou o público para o que aconteceria no segundo tempo, quando Bruno Henrique assumiu o jogo para si, desequilibrou o confronto e protagonizou um dos momentos mais marcantes do duelo. Um lance de pura genialidade que justificaria, horas depois, a frase que ecoaria entre os torcedores: "O Bruno Henrique fez o que quis". O confronto começou com um Sport extremamente agressivo, imprimindo ritmo forte, marcação alta e muita intensidade. O Flamengo, embora organizado, demorou a se encontrar e cometeu erros que deixaram o adversário confortável no início. Aos 14 minutos, em uma jogada de persistência após finalização bloqueada, Pablo empurrou a bola para as redes e abriu o placar, levantando a torcida da casa e colocando pressão psicológica sobre o Flamengo. A equipe carioca sentiu o impacto, sofreu para encaixar o jogo apoiado e não encontrava espaços diante de uma marcação compacta, disciplinada e disposta a disputar cada bola como se fosse a última. Mesmo assim, o Flamengo manteve a postura. Circulava a bola, buscava triangulações, girava o jogo e tentava encontrar brechas. O Sport, por sua vez, controlava mentalmente a partida, impondo um ritmo firme e dificultando as ações cariocas. Porém, o desgaste físico começou a aparecer, e o Flamengo passou a levantar a cabeça, arriscar mais e aproximar seus jogadores ofensivos. Aos 40 minutos, após uma jogada trabalhada, Luiz Araújo recebeu de costas, girou sobre o marcador e finalizou com o pé esquerdo, empatando e quebrando o domínio emocional do Sport. O gol não apenas nivelou o placar, ele mudou o clima do jogo, devolveu confiança ao Flamengo e fez o Sport sentir o golpe, especialmente por estar próximo do intervalo. Quando as equipes voltaram para o segundo tempo, a mudança no rosto da partida era evidente. O Flamengo retornou com outra postura. Mais velocidade, mais agressividade, mais vontade de impor o ritmo. O Sport, por sua vez, parecia sentir o peso da intensidade do primeiro tempo. E então, vieram os episódios que abriram completamente o jogo. 2 expulsões em sequência, ambas por acúmulo de cartões amarelos, deixaram o Sport com 9 jogadores ainda antes da metade do confronto. O emocional da equipe pernambucana balançou de vez, e o Flamengo percebeu imediatamente a chance de virar um jogo que antes parecia complicado. Com a superioridade numérica, o Flamengo reorganizou suas peças, ampliou o campo, aumentou a mobilidade ofensiva e começou a atacar de todas as formas. O treinador realizou substituições que deixaram o time ainda mais vertical e agressivo. A pressão era constante, sufocante. O Sport estava encurralado, completamente recuado, tentando resistir com uma linha defensiva praticamente montada dentro da própria área. A virada parecia questão de tempo e foi. Aos 15 minutos, após um chute na trave de Everton Cebolinha, Juninho apareceu no rebote para empurrar a bola para o fundo da rede, colocando o Flamengo à frente. Foi o momento em que o jogo mudou de dono. O Sport, já abalado, perdeu o equilíbrio emocional e tático, sentindo a impossibilidade de reagir. Mas o lance que realmente definiu a narrativa da partida viria pouco depois. Aos 17 minutos, o Sport tentou iniciar uma saída de bola, mas errou. O Flamengo recuperou rapidamente, articulou uma troca de passes limpa e objetiva, e então a bola chegou a Bruno Henrique. E o que ele fez naquele instante fugiu completamente do comum. Com a marca registrada de quem sabe decidir, ele levantou a cabeça, observou o goleiro Gabriel sair do gol e simplesmente tocou por cima com uma cavadinha perfeita, uma finalização suave, técnica e absolutamente precisa, que deixou o estádio dividido entre a euforia e a incredulidade. A torcida do Flamengo explodiu, a do Sport se calou, e o jogo ganhou um protagonista, Bruno Henrique, que não apenas marcou o gol, mas assumiu o controle emocional da partida. A partir daquele momento, o Sport desmoronou de vez. A equipe tentava, com muito esforço, montar uma barreira defensiva para evitar um placar mais elástico, mas já era tarde.
O Flamengo continuou pressionando, criando oportunidades, aproveitando a velocidade dos seus atacantes e a visão de jogo de seus meio-campistas. Bruno Henrique, motivado, passou a atuar com liberdade total, arrastando marcadores, acelerando jogadas e criando espaços que desmontavam o sistema defensivo pernambucano. Enquanto isso, o Sport, completamente abalado fisicamente e psicologicamente, buscava apenas resistir. O treinador tentou recompor minimamente o time com substituições defensivas, retirando jogadores de criação e apostando em atletas que pudessem fechar espaços. Mas não havia como reorganizar uma equipe emocionalmente esgotada e numericamente inferior diante de um adversário embalado e confiante. O jogo seguiu praticamente como ataque contra defesa. O Flamengo finalizava, criava, acelerava, enquanto o Sport se retraía, cedia escanteios, desviava bolas e torcia para o relógio avançar. O goleiro Gabriel ainda fez boas defesas, impedindo um placar mais amplo, mas mesmo ele parecia sentir o impacto do que havia acontecido minutos antes. A genialidade de Bruno Henrique havia mudado tudo. A narrativa desse confronto ficou marcada por momentos decisivos. O gol do Sport aos 14 minutos, a primeira expulsão aos 35, o empate do Flamengo aos 40, outra expulsão no minuto seguinte, a virada aos 15 do segundo tempo e o golaço aos 17, que selou emocionalmente a história. Esses lances construíram uma trajetória de queda emocional do Sport e ascensão absoluta do Flamengo. A partir daí, bastou ao Flamengo administrar, acelerar quando fosse necessário, testar novas jogadas e consolidar a vitória. E em cada toque na bola de Bruno Henrique, a torcida lembrava porque aquela noite entraria para a memória. Porque naquele jogo, ele não só decidiu, ele comandou, desequilibrou e fez o que quis.